Hoje é dia 7 de julho de 2020. Estamos iniciando mais uma aula para a turma de Administração, segundo período, Análise Macroeconômica. Vamos iniciar a nossa revisão para a prova que vai acontecer na semana próxima, ok? Bem, vou compartilhar com vocês a minha tela neste momento. Vamos começar por aqui. A pedido da Val, tá? Vocês devem estar lembrados que a Val pediu para que eu conversasse novamente com vocês sobre as teorias de crescimento. Nós tivemos 3 aulas sobre teoria de crescimento. Então, vamos começar com esta aula aqui, tá certo? Vou botar aqui na tela direitinho para vocês. Aqui. Bem, nós vimos que durante as últimas décadas, os problemas econômicos com relação ao desenvolvimento, né, dos países foram relegados a segundo plano pelo pensamento, né, dos estudiosos, dos economistas contemporâneos. Os economistas eles estavam muito preocupados com os choques do petróleo, a escalada inflacionária, os déficits públicos, a dívida externa, isto é, estavam preocupados em apagar incêndios. Tá? Por quê? Porque essas coisas é que tiram e tiravam o sono dos governantes na maioria dos países, isso durante as décadas de 70 e 80. Com isso, os problemas foram se distanciando, né, a longo prazo. Suplantadas essas crises, quer dizer, superadas essas crises de instabilidade e alcançando o mundo econômico um certo controle fiscal e orçamentário, o pensamento econômico, então, voltou a se concentrar nos problemas de crescimento. As razões para essa mudança de enfoque são fáceis de adivinhar. Por um lado, a inflação estava controlada na maioria dos países capitalistas avançados, que empreenderam também com graus de variados de sucesso, o ajuste do setor privado e do Estado, e assim como as suas contas públicas. Por outro lado, essas estabilizações e ajustes se fizeram justamente à custa do crescimento, da redução dos salários e causaram um aumento extraordinário do desemprego em escala mundial. Tá? Realmente, os países conseguiram estabilizar a economia, mas pagando um preço muito alto. Né? Alguém quer falar? Depois da crise de 29, e essa crise de 29, eu sugiro que vocês deem uma olhada no material que eu passei para vocês, procurem na internet, procurem livros, falando sobre a crise de 1929, porque é muito importante para vocês entenderem o que aconteceu em 1929, que afetou o mundo inteiro, né, inclusive o nosso país. Bem, além disso, as taxas de crescimento dos anos 70 e 80 são pálidas caricaturas da figurante expansão dos anos 50 e 60. Nesse contexto, é natural que se sonhe com as taxas perdidas de crescimento da Idade de Ouro do capitalismo pós-guerra. A retomada do crescimento acontece no final do século, é bastante diferente do capitalismo da Bela Época, o mesmo período do pós-guerra, o que não impede, entretanto, a manutenção de suas características básicas e a repetição de certos mecanismos que faz o período de se parecer com o outro. No Brasil, a discussão sobre o crescimento econômico está atrasada devido à demora em conter a onda inflacionária
e em se fazer os ajustes que possibilitem um novo surto de desenvolvimento. Entretanto, com os preços estabilizados na casa de um dígito e taxas medíocres do PIB per capita, já estão se criando as condições e se formando a pressão social para a retomada do tema do crescimento. Quais são os instrumentos teóricos que a ciência econômica dispõe para enfrentar esses desafios que a realidade coloca? Nos últimos 20 anos, as atenções estiveram voltadas para os programas de estabilização que inibiram o crescimento. Portanto, não é na produção teórica recente que o pensamento econômico vai encontrar estas respostas. A tendência predominante é recorrer à antiga teoria do crescimento econômico, naturalmente não como arcabouço teórico definitivo, mas como ponto de partida para a elaboração de um sistema conceitual que possa dar conta do crescimento do capitalismo globalizado. Isto é, vai se aproveitar aquilo que já existe, o já existente, para partir daquilo que já é existente, mas que, entretanto, não permitiu que se houvesse o desenvolvimento econômico, para criar um sistema que permita que esse desenvolvimento econômico volte a se acelerar para que o país possa gerar mais riqueza e, tendo mais riqueza, possa dar uma melhor qualidade de vida aos seus habitantes. Ok? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver só uma coisa aqui que eu esqueci. Ó. Muita coisa do que se produziu em teoria econômica não passa de um desdobramento teórico de conceitos antigos. Eu ainda digo mais a vocês. Na verdade, tudo que existe hoje advém daquilo que foi feito no passado, tá certo? Os teóricos antigos eles deram a sua contribuição. Imagine o seguinte: não existia nada e os caras criaram alguma coisa. Aí, ao criar alguma coisa, começou-se a ver que essa alguma coisa era o suficiente, que tinha que se ter outros desdobramentos. E assim é que as coisas vão acontecendo em todas as áreas, não só na área econômica, né? na área médica, né? Na engenharia, em toda a área do conhecimento, parte-se sempre de alguma coisa que foi iniciada. Nesse sentido, é possível encontrar na teoria do crescimento econômico dos anos 50 e 60 e na sua coirmã, a teoria do desenvolvimento, não as respostas prontas, mas as pistas para uma nova teoria do desenvolvimento. Tá? E aí nós começamos com essa parte aí, a gênese das ideias, quando nós começamos a falar sobre alguns teóricos. Eu não me lembro qual de vocês que procurou o Eileen Young, mas só com Young. Aí botou só Young, não vai achar muita coisa. Tem que botar o nome dele ali, Eileen Young. Aí você vai achar aquilo que ele já fez, aquilo que ele fez e que ficou aí para a humanidade. Então, os ingredientes básicos que aparecem nas modernas teorias do crescimento econômico e no desenvolvimento foram produzidas por esses homens aí. Quer dizer, não só eles, mas esses são, vamos dizer assim, os ícones dessas teorias. Né? Adam Smith, Ricardo, Marx, Malthus, Schumpeter e Eileen Young, para citar os mais importantes. Na verdade, esses autores podem ser agrupados em duas grandes tendências. De um lado, Adam Smith, Karl Marx, Schumpeter e Eileen Young, né, configurando o que podemos chamar de vertente otimista, que vê no capitalismo um grande potencial produtivo e a capacidade de produzir rendimentos crescentes. Tá?
Por falar em rendimento, eu quero apresentar a vocês, deixa eu sair daqui, eu quero apresentar a vocês o meu mais novo companheiro. Ó, olha esse. Sabem o que é isso? Hein? Estão vendo? Estão vendo ou não? Professor. Estão vendo? Sim. Tá. Então, isso aqui, ó, isso aqui é uma caixinha, tá certo? É o meu cofre. É o meu cofre. Aqui, ó. Aqui dentro está escrito, não dá para vocês lerem, está assim, ó, sonhos não envelhecem. Sonhos não envelhecem. Isso. Vou realizar, vou conquistar, vou superar, vou me formar, vou chegar, vou viajar, vou construir, vou reagir. Tá certo? São os meus sonhos, as minhas realizações. Só que para eu cumprir os meus sonhos, eu preciso de din-din, não é isso? Então, esse é o meu cofre. E eu coloco nele aqui R$3 por semana. R$3 por semana. Tá? R$3 por semana. Você colocando R$3 por semana, você vai ter no mês R$12, não é isso? R$12. R$12 vezes 12. Quanto é que vocês têm? 12 vezes 12. Vamos lá, gente. Ajuda aí para melhorar a aula, gente. Quanto é que dá 12 vezes 12? 144. Hã? 144? Não. Isso, tá certo. 144. R$144 se você juntar durante o ano inteiro, todo dia, R$3. Hã? Toda semana você vai ter no final do ano 144. R$144 já dá para você aplicar o Tesouro Direto, não dá? Sim ou não? Dá. Dá. Tá? A partir de R$30 você já pode aplicar no Tesouro Direto. Aplicando no Tesouro Direto, você vai dobrar. Né? No próximo ano, você dobra os seus 144 se você não colocar nada. Então, essa caixinha é para que eu junte R$144. Tá? Depois eu esvazio ela e o ano seguinte eu vou enchendo ela e assim eu vou fazendo o meu dinheirinho. Tá? É assim que a gente faz. Vocês estão lembrados? Não, vocês são jovens demais. Mas eu lembro, quando eu era garoto, tinha os cofrinhos. Cofrinho que a gente só colocava moeda. Né? Era uma maneira de se doutrinar a criança a poupar. Infelizmente, acabou isso. As pessoas não têm mais esse hábito. Então, nós temos que criar o hábito. Eu já criei o meu, já está aqui. O meu tem um vidro na frente que você vê o que está escrito e vê o dinheiro sendo colocado ali. Quem coloca o dinheiro? Sou eu, só eu. E é assim que eu sugiro que vocês façam também na casa de vocês. Eu falei R$3 por semana. R$3 por semana, gente. Será que a gente não consegue separar R$3 por semana? Tá? Outra coisa, isso deve levar vocês a pensar o seguinte: será que eu preciso gastar esses R$3 aqui ou eu boto lá no meu cofrinho? Estão entendendo? É pouquinho. À medida que a gente vai... Eu falei a vocês 3, mas eu, por exemplo, eu não boto 3, eu boto R$5 por semana. Que foi o que eu estabeleci. Quem estabelece é você, ninguém vai estabelecer. É por você, você que estabelece. Aí assim você vai preparando o seu futuro. Começa assim mesmo, com um pouquinho. Mas tem que começar.
né? E tem que ter determinação, que é para você seguir adiante. Então, esses rendimentos crescentes, eu falei isso por causa dos rendimentos crescentes, eles vão acontecendo porque no mundo capitalista você realmente pode ter rendimentos crescentes a partir do momento que você começa a investir. Do outro lado, Ricardo e Malthus, sustentando uma visão pessimista do capitalismo, que acreditava que os recursos naturais seriam insuficientes para alimentar a humanidade e que os rendimentos de capital seriam decrescentes. No âmago dessa discussão, encontra-se a questão da produtividade e do avanço tecnológico. Malthus, por exemplo, ele não acreditou, ele não levou, melhor dizendo, em consideração o avanço da tecnologia, né, que permite hoje que você produza muito mais do que se produzia antes. Vimos também os modelos de crescimento endógeno, eu acho que é aí que a Val pediu para se conversar um pouco sobre isso. Na segunda metade dos anos 80, verifica-se nos Estados Unidos uma retomada dos estudos sobre o crescimento econômico. O primeiro passo foi dado com a admissão de que os rendimentos do capital não seriam decrescentes a longo prazo. Olha só, é exatamente diferente do que Ricardo e Malthus pensavam, né? Na verdade, esse modelo admite que o crescimento econômico pode prosseguir indefinidamente, porque o retorno sobre o investimento não necessariamente diminui quando as economias atingem estágios mais elevados de desenvolvimento. Muito pelo contrário. Por quê? Porque à medida em que você vai investindo e vai obtendo rendimentos, ganhos, você vai deixando mais dinheiro em circulação. Você mesmo começa a investir cada vez mais, e não somente no mercado financeiro. De repente, você começa a perceber que o montante que você já tem investido permite a você realizar um sonho de empreendedor que você tem e guarda com você há muitos anos. E, de repente, você olha e vê que o que você tem lá nos seus investimentos já permite a você montar o seu negócio com o capital de giro próprio, para você fazer ele te dar resultados financeiros. Então, não necessariamente a longo prazo, o sistema capitalista vai tirar do cidadão, né, o desejo de empreender. Está claro até aqui, gente? Sim, professor. Ok, então vamos lá. Vida que segue. E o Pedro? Alguém tem notícia do Pedro? Pedro não se pronunciou, não. Ele não apareceu. Deve-se ressaltar que a teoria do crescimento esteve desde o seu início com Smith, Marx e Schumpeter, voltada primordialmente para os países capitalistas avançados. E como ficaram os países da periferia atrasada, ainda mais carentes de crescimento econômico? É uma pergunta, né? Isso aqui é uma boa questão para a prova, hein, rapaz? Deve-se ressaltar, entretanto, que a teoria ressalta-se que a teoria do crescimento esteve desde o princípio com Adam Smith, Karl Marx e Schumpeter, voltada primordialmente para os países capitalistas avançados. Ponto.
Como ficaram os países da periferia atrasada? Ainda mais carentes de crescimento econômico? Ih, rapaz, eu vou parar aqui. O que vocês responderiam? Digamos que essa seja uma questão da prova. O que vocês responderiam? Vamos lá. Quem se habilita? Rose, Sandra, Valcileia, Tamires, Diego, Jefferson desapareceu, Andressa está aí, Corine foi embora, só deixou ali só deixou o DKJL5SHSWO aí. Não, mas está aqui de novo, o seu nome sumiu de novo aqui. Meu caiu da outra vez. Ah, tá vendo? O professor é velho, mas está atento. E aí, o que vocês responderiam? Os países do primeiro mundo, tudo bem. Mas e os outros? Quer dizer, se cair essa pergunta, vocês terão dificuldade de responder, hein? Tá vendo? Acho até que eu vou até mudar a prova, entendeu? Porque para dar conta desse objeto de análise, alguns pensadores europeus e norte-americanos elaboraram, após a Segunda Guerra Mundial, uma teoria do desenvolvimento. Não havia muita diferença conceitual entre a teoria do crescimento e a teoria do desenvolvimento. Pelo contrário, ambas possuíam objetivos semelhantes. Entender a dinâmica capitalista e identificar as principais condicionantes do crescimento econômico, e proviam da mesma matriz teórica neoclássica, schumpeteriana e keynesiana, que se entrecruzavam na metade do século XX. Os teóricos marxistas fizeram diagnósticos importantes sobre as relações de exploração que se estabeleciam entre o centro desenvolvido e a periferia capitalista. Porém, não contribuíram propriamente para a construção de uma teoria do desenvolvimento, que é o objeto desse trabalho. Por outro lado, a CEPAL e seus ideólogos já foram alvo de vários estudos dentro e fora do Brasil. Em vista disso, darei maior atenção aos autores da segunda corrente mesmo, porque foram eles que influenciaram mais de perto as ideias dos desenvolvimentistas brasileiros dos anos 60 em diante. No grupo de teóricos de extração neoclássica e keynesiana, cada um deles desenvolveu algum aspecto importante do que seria uma teoria do desenvolvimento das economias periféricas. Percebam, não estão agora focados no desenvolvimento dos países de primeiro mundo, mas sim a ideia era equilibrar as coisas, fazer com que os países da periferia desses países desenvolvidos possam atingir também o desenvolvimento. Em que pese algumas divergências do essencial, suas teses são complementares e abarcam os distintos aspectos da problemática do desenvolvimento. A primeira virtude desse grupo foi de reconhecer a insuficiência da teoria econômica convencional para dar conta das economias atrasadas. Isso significava o quê? Afirmar a necessidade de ir além da teoria clássica e neoclássica, trilhando os caminhos da heterodoxia econômica. Em outras palavras, os princípios da teoria do equilíbrio geral e da concorrência perfeita que fundamentavam a eficiência do mercado eram negados, pelo menos para as economias atrasadas. Com isso, ia de embrulho também a teoria das vantagens comparativas, que funcionava o ideário liberal do comércio internacional. Isto é, viram que tudo aquilo que foi usado para o desenvolvimento
dos países já desenvolvidos era insuficiente para os países cuja economia ainda não estavam ok. Deixa eu ver aqui agora, deixa eu achar. Vamos ver aqui, aqui já foi. Parte 2. É isso? É. Dando sequência, o que foi que nós vimos? Nós vimos Joseph Alan Schumpeter, aí conversar um pouco sobre ele, vou passar batido aqui, porque vocês fizeram o trabalho sobre Schumpeter, tá certo? Vamos nos deter um pouco sobre Allen Abbott Young, que foi um economista norte-americano, que nasceu em Canton, Ohio. Morreu aos 52 anos, isso aqui vocês é só informação, isso aqui é importante. As bases da teoria do desenvolvimento, segundo Schumpeter e Young. A base teórica da teoria do desenvolvimento surgiu do pensamento de Joseph Schumpeter e Allen Young, ainda nas primeiras décadas deste século. Schumpeter forneceu os alicerces da teoria do desenvolvimento, com suas ondas de investimento a atropelar incessantemente as condições de equilíbrio concebidas pelos clássicos. O capitalismo não seria um sistema estático, acomodado, em eterno equilíbrio, como queriam vários estudiosos, como Walras e seus seguidores, mas sim uma economia dinâmica, frequentemente sacudida por inovações tecnológicas, saltos de produtividade, novas combinações de fatores de produção e novos produtos, de modo a engendrar fases de expansão e de contração das atividades. Observem que é tudo que os países em desenvolvimento precisam, né? Dessa escalada aí da economia. O desenvolvimento econômico, diria ele em A Teoria do Desenvolvimento Econômico de 1905, não avança uniformemente como cresce uma árvore, mas, por assim dizer, espasmodicamente, ao saber das inovações e saltos de produtividade, que não aparecem uniformemente distribuídos através do tempo, mas irrompem irregularmente em grupos urbanos. Assim, a ocorrência de um grupo de inovações ou uma onda de investimentos num conjunto de indústrias resulta numa avalanche de bens de consumo e na elevação da renda real. É o que está acontecendo hoje, por exemplo, com a indústria... meu Deus, qual é o nome? Da indústria digital. A indústria digital que hoje está bombando no mundo inteiro, né? E com muitas inovações, e isso resulta em quê? Em novos bens de consumo, né? E também na elevação da renda. Resta saber como essas ondas serão produzidas nos países emergentes, se espontaneamente pelos iniciativos dos empresários, conforme pensava Schumpeter, ou engendrados pelo Estado em face da fraqueza do empresariado dos países emergentes. A verdade é que deve haver uma harmonia entre o setor público e o setor privado, para que haja um crescimento geral, promovendo, assim, a riqueza da nação. Allen Young retoma o conceito de produtividade em seu famoso artigo de 21, Increasing Returns and Economic Progress, assinalando que ela é importante não apenas para ampliar a oferta, mas exerce também um efeito sobre a demanda. Defendendo uma hipótese que contrariava frontalmente a lei dos rendimentos decrescentes dos clássicos, Young procurou demonstrar que os saltos de produtividade conduziriam a rendimentos crescentes, principalmente a partir de economias externas, das quais iam se beneficiando os novos investimentos produtivos. O raciocínio pode ser sintetizado da seguinte maneira: ao elevar-se a produtividade, implica-se na elevação da produção de bens e serviços por parte do trabalhador, que vai resultar em quê? Num produto agregado maior e na elevação
da renda real do sistema. Mas a renda real corresponde, a grosso modo, à demanda agregada ao mercado do sistema. Portanto, raciocina Young, a dimensão do mercado é determinada em grande medida pelo nível geral de produtividade. Em outras palavras, quanto maior a produtividade, maior a oferta, a renda e a demanda de mercadorias. Até aqui, parece apenas uma versão melhorada da velha lei de Say, segundo a qual a oferta cria a sua própria procura. Mas o que Young tem em mente é demonstrar o efeito cumulativo dos investimentos produtivos, onde o primeiro empreendedor cria facilidades ou abre caminho para o segundo empreender, este para um terceiro e para outra indústria. E assim por diante, numa sucessão de vantagens para todo mundo, né, que ele chamou de economias externas. Né? É lógico que, para isso, é preciso ter um pensamento colaborativo e não o pensamento competitivo, como é hoje no nosso país. Tá? Nós estamos sempre competindo com o outro. Tá? E para que isto aqui se torne uma realidade, é preciso que haja o pensamento e a ação colaborativa. Tá? Eu posso desenvolver alguma coisa que não vai me dar muito lucro, mas que vai dar, né, até mesmo aos meus concorrentes indiretos a possibilidade de eles obterem mais lucro. Né? É mudança de mentalidade, coisa que o brasileiro precisa fazer muito. Professor, Diga, Val. nessa Diga. Diga. Cadê você, Val? Sumiu? Eu acho que o dela ficou mudo, professor. Ficou mudo? O dela Cadê? ficou. Cadê ela? Ela tá Fala, Val. com... Oi, Val, então pode foi? falar. Agora tava. Agora foi. Foi. Vê se entendi. Segundo a visão de Young, Ah, ele trabalhava em cima do conceito da produtividade. sim. Que quanto mais produzisse, mais ele conseguiria um preço mais agregado ao produto e conseguiria ter mais lucro. Isso, exatamente. O resultado seria um aumento da renda da população. Por quê? Porque você produz mais com qualidade, por isso agrega valor, né? Aumenta a demanda do mercado, aumentando a demanda do mercado, as pessoas compram, e assim aumenta a renda do trabalhador. Essa era a ideia de Jung. E já Schumpeter, ele queria inovar. Schumpeter, não, todos os dois queriam inovar. Os dois queriam inovar. Os dois queriam inovar. Não é só o Jung, não. Schumpeter também. Só que Schumpeter, ele pensou em uma coisa. E Jung pensou em outra. Mas ambos tinham o mesmo pensamento, a mesma ideia. Então, eles juntaram os dois pensamentos. Sim, exato. Os dois trabalharam juntos. Deixa eu ver aqui para. Olha só. Aqui, ó. Os dois, está vendo aqui, ó? Os dois entenderam o seguinte, que o capitalismo não era uma coisa estática,
né, que tinha que ser dinâmica. Né? E mais, os dois entenderam que as inovações tecnológicas que produziriam saltos de produtividade, novas combinações de fatores de produção, novos produtos, de modo a engendrar a fase de expansão e de contração das atividades. Tanto Schumpeter quanto Ali Young, tá vendo? Nas primeiras décadas desse século. Como vocês estudaram bastante sobre Schumpeter, a Schumpeter, vocês sabem que foi o criador do empreendedorismo. Né? Ele contribuiu muito para o empreendedorismo. Aí eu disse a vocês que a gente ia focar mais no Ali Young, porque vocês fizeram o trabalho de Schumpeter, então vocês já têm informações sobre Schumpeter. Mas sobre o Ali Young não se tem muita coisa, pelo menos alguns de vocês não conseguiram achar muita coisa. E aí eu passei a falar só sobre Young, mas Schumpeter abraçava as mesmas ideias de Young. Tá bom? Ok. Então vamos lá. São essas economias externas que, ao baratear o custo de certas matérias-primas ou reduzir o custo de transporte de serviços básicos, etc., produzem rendimentos crescentes e se tornam um fator decisivo para estimular novos empreendimentos. A rigor, as economias externas não constituíam nenhuma novidade, já tendo sido assinaladas por outros autores. A diferença é a ênfase que Young atribui ao efeito das economias externas sobre a demanda, enquanto outros pensadores, como Marshall, que era um economista também inglês, visavam mais as facilidades produtivas. E aí entra o modelo de desenvolvimento equilibrado, quer dizer, a partir dessa relação entre produtividade e mercado, e ampliando o conceito de economias externas de Young, aí vem um outro cidadão chamado Paul Rosenstein Rodin, que desenvolve em 1943 um modelo de desenvolvimento equilibrado para países atrasados. Olha só, que bacana. Por que isso aconteceu? Por causa daqueles conceitos anteriores, que não serviram para os países atrasados, mas serviram para a base. Né? Seu objetivo era o quê? Era... O negócio toda hora aparecendo aqui, que me atrapalha. Seu objetivo era fornecer uma estratégia de desenvolvimento para os países pobres da Europa Oriental e Sul-Oriental. Mas seus argumentos podiam ser generalizados para os demais países subdesenvolvidos, e não somente para a Europa Oriental e Sul-Oriental. O Rodin partia da constatação de que havia um excesso. Caramba, que coisa, sai daí. Meu Deus do céu, alerta de segurança para a sua conta do Google vinculada. Está listada como um e-mail de recuperação. Entendeu, hein? Depois eu vejo o que é isso. Rodin partia da constatação de que havia um excesso de população concentrada na agricultura desses países, caracterizando o desemprego disfarçado ou o desperdício de uma parte da mão de obra. Isso significava que havia mais trabalhadores do que os necessários numa mesma área, implicando uma pequena produção por homem, baixa produtividade, mercado restrito e baixo potencial de crescimento. Nessas condições, já haveria uma alternativa para elevar a produtividade, que não a imigração desse excesso de trabalhadores, estimado em cerca de 25 milhões em 1943, somente nos países pobres da Europa. Sua transferência para a industrialização. Isso acarretaria a elevação da renda per capita e da capacidade de consumo da população, configurando uma expansão de mercado e configurando também uma maior riqueza desses países. Raul Prebisch procurou dar uma resposta a essa questão no seu famoso texto de 1949, nesse documento. Ele afirma que nos países subdesenvolvidos costuma existir um excesso de trabalho na produção primária, que pode ser deslocado para a indústria pelo aumento da eficiência do trabalho agrícola. É o que aconteceu, por exemplo, no nosso caso, no agronegócio brasileiro. Hoje nós temos poucos trabalhadores fazendo trabalho braçal.
né? Nós temos as máquinas que substituem 10, 20 homens hoje, tá? Para arar a terra, para sulcar a terra, para jogar a semente na terra. Hoje, isso é tudo feito mecanicamente. Basta, então, portanto, introduzir melhorias na produção primária para colocar à disposição de atividades mais produtivas novos contingentes de mão de obra. Feitas essas modificações, seria possível, então, expandir os investimentos e crescer a taxas superiores àquelas determinadas pela produção primária. Na verdade, o desemprego estrutural indica baixos níveis de produtividade ou o mau aproveitamento da mão de obra. Tá? Nós temos, eu já falei a vocês, que nós produzimos 5 vezes menos do que os países desenvolvidos. Tá? Se comparar com a Europa, se comparar com os Estados Unidos, nós produzimos eles produzem 5 vezes mais ou nós produzimos 5 vezes menos do que aquilo que eles produzem. Tá? Então, não adianta só a gente reclamar do salário. A gente tem que melhorar a nossa qualidade profissional para podermos exigir, então, um pouco mais. Deixa eu olhar vocês aqui, aqueles que estão aqui me vendo, né? Eu olhar vocês, não que vocês nem deixem eu olhar vocês. Ô, Val! Valzinho que cortou minha língua agora aqui. Mas olha só, gente. Ainda hoje eu conversava com um colega que fez 2 trabalhos para uma universidade X, e um trabalho de excelência, um trabalho de qualidade assim, inegável. E o trabalho que ele teve para efetuar esse trabalho foi gigantesco. Ele se esforçou muito, pesquisou muito para produzir um material de primeira qualidade. E eu cheguei para ele e perguntei a ele, escuta, e valeu a pena? Aí ele chegou e falou assim, Décio, não valeu a pena monetariamente. Foi muito trabalho, né, para o que me foi pago. Embora todos tenham elogiado o meu trabalho. Aí eu falei para ele assim, olha só, se o pagamento fosse melhor, você faria novamente? Aí ele, sim, se o pagamento fosse melhor, eu faria. E eu falei para ele, olha só, se você sabe que o seu trabalho é um trabalho de excelência, você deve agora dar o seu preço. Você já deu a eles, você fez 2 trabalhos para eles de excelência. E eles reconheceram a excelência. Agora, quando eles te pedirem, você não vai dizer não. Você só vai dar o seu preço. Olha, eu faço sim, mas o meu preço é X. Negocia com eles. Né? Negocia. E é isso que eu falo para todo mundo. Se você é excelente e você sabe que você é excelente naquilo que você faz, você tem que lutar para que você tenha melhores ganhos. A empresa tem que reconhecer o seu valor. Tá? Eita, já passei daqui, né? E agora? Onde é que eu estou? Onde é que eu estou? Eita, não é aqui não. Gente, onde é que eu estou? Me perdi. Estou aqui. Aqui. Então, vamos lá. Bem, então, Prebisch entendia que, introduzindo melhoria na produção primária para colocar à disposição de atividade mais produtiva novos contingentes de mão de obra. Feitas essas modificações, seria possível expandir, então, os investimentos e crescer às taxas superiores àquelas determinadas pela produção primária. Aqui, eu parei aqui. Na verdade, o desemprego estrutural indica baixo nível de produtividade ou o mau aproveitamento de mão de obra, e não necessariamente um excesso de trabalhadores em função de uma dada tecnologia, como no caso do subemprego. No Brasil e em outros países da América Latina, tinha maior importância o desemprego estrutural,
diretamente decorrente da atividade primária exportadora, conforme assinalava a CEPAL. Interessava, pois, analisar o desemprego estrutural, como seria conceituado por Colin Clark e, posteriormente, por Arthur Lewis, em seu célebre modelo de crescimento com oferta ilimitada de mão de obra, que teria muita repercussão nos anos 50. Nessa época, Colin Clark publicava um estudo sobre expansão demográfica e desenvolvimento que levava água para o moinho da industrialização. Segundo ele, haveria uma correlação negativa entre a produtividade por trabalhador e a concentração de mão de obra no setor primário, ou seja, quanto maior o número de trabalhadores dedicados à agricultura, menor seria a produtividade por homem desses países. Portanto, o seu deslocamento para outras atividades produtivas implicaria na elevação da produção por homem. Por isso, por outro lado, isso significava que a agricultura desses países operava com padrões tecnológicos inferiores aos existentes dos países avançados, sendo suscetível, portanto, às transformações dentro dos padrões internacionais, de modo a liberar o excedente agrícola. Isso já não acontece no agronegócio brasileiro, né, que é um dos mais modernos do mundo. Né? Nós, hoje, estamos equiparados com os Estados Unidos da América. Mas a tese central sobre essa questão foi desenvolvida por Arthur Lewis, que assinalava uma oferta ilimitada de trabalho nos países onde a população é tão numerosa em relação ao capital e recursos naturais que existem amplos setores da economia em que a produtividade marginal do trabalho é ínfima, nula ou mesmo negativa. Isso significa que existe desemprego estrutural ou disfarçado não apenas na agricultura, mas também em outros setores, isto nos países subdesenvolvidos. O fenômeno, diz ele, não é de modo algum limitado ao campo. Outro amplo setor onde se verifica é o das ocupações eventuais. Os carregadores do porto, carregadores de malas, os biscateiros, vendedores ambulantes, pequenos comerciantes, empregados domésticos. Algumas áreas, alguns setores que ele cita. A oferta potencial e efetiva de mão de obra é tanto que o preço do trabalho se fixa ao nível de subsistência. A oferta de trabalho é, portanto, considerada ilimitada, porque mesmo ao salário de subsistência, a oferta de mão de obra é maior do que a demanda. Some-se a isso a queda da taxa de mortalidade, à medida que o desenvolvimento vai se implantando e a baixa absorção de novos contingentes populacionais na própria agricultura, devido ao baixo crescimento da demanda de primárias, e teremos um quadro de ampla oferta de mão de obra a viabilizar novos investimentos produtivos. Existem dois caminhos, então, para se implantar a industrialização num país atrasado. Não é o nosso caso. O nosso caso é implantar, né? Desenvolver o nosso parque industrial. Por um lado, existe a estratégia de industrialização autárquica, sem investimento internacional, apenas com capital nacional, né? O que é extremamente difícil, né? Por outro lado, tem a alternativa da estratégia de industrialização aberta, baseada em dinheiro externo, em empréstimos internacionais e no investimento internacional, né, que é o mais interessante, porque, no nosso caso, o nosso país não tem lastro suficiente para aguentar um pesado investimento no parque, né? Esta última, então, seria a estratégia mais vantajosa, porque implicaria
num progresso mais rápido e com menor sacrifício dos níveis de consumo da região, em contraste com o ritmo mais lento da opção autárquica, que depende exclusivamente de fontes internas de poupança, é o que eu disse. Além disso, a estratégia aberta desfrutaria ainda das vantagens da divisão internacional do trabalho, na qual estaria automaticamente integrada com os países subdesenvolvidos, dedicando-se às atividades industriais intensivas de mão de obra, indústrias leves, enquanto os países mais avançados poderiam suprir as necessidades de equipamento pesado. Pronto. E aí foi mais uma aula. Bem, nós já estamos caminhando para 1 hora de aula. Então, vamos para mais uma rodada e depois a gente conversa sobre a prova. Ok? O exercíciozinho que eu vou passar aqui para ver se vocês estão aptos aí para a prova. Tá bom? Estão cansados? Ninguém me ouve? Eu estou te ouvindo, professor. Quem está ouvindo? Corine? Corine Veloso. Ah, Corine Veloso. Então tá bom. Opa, vamos ver aqui. Esse aqui já foi, esse aqui já foi. Deixa eu só baixar aqui. Mais uma aula aqui, deixa eu ver. Já vimos a parte 2. Faltou a parte 3. Não é isso? Vamos ver aqui. Baixando. Pronto, vamos lá. Vamos lá, agora aqui. Eu venho aqui. E... Ué, mas cadê? Eu baixei e não está aparecendo. Por que não está aparecendo, né? Deixa eu apagar aqui, peraí. Sai esse. Sai esse. Sai esse. Deixa eu ver se é esse aqui. Ah, não, esse aqui fica. Esse aqui fica. Esse aqui fica, hein? Esse aqui fica, moçada. Esse aqui não vai sair, não. Essa aqui eu já posso apagar. Essa aqui. Não, essa aqui que eu quero passar para vocês. E por que eu não estou conseguindo passar para vocês? É assim? O que está vendo aqui? Engraçado, não estou conseguindo baixar aqui. Ah, não está aparecendo para vocês. Mas deveria estar. Está na minha tela, pô. Está na minha tela, por que não aparece? Aula 12. Bem, mas vamos lá. Vocês, não vai aparecer para vocês, não sei porquê, deu uma zebra aqui. Mas nessa aula eu falei sobre a tese do grande impulso, tá? Que foi uma contribuição do Rodin. Ele criou um conceito que ele denominou de Big Push, ou seja, um grande impulso que uma economia atrasada precisa para alcançar o desenvolvimento. Segundo ele, lançar um país num crescimento autossustentado é, de algum modo, como fazer decolar um avião. Há sobre a pista uma velocidade crítica, né? E quem já andou de avião sabe como funciona.
Quem não andou, eu expliquei na semana passada como é que funciona, né? O avião ele começa andando, depois ele vai aumentando a velocidade até chegar a uma determinada velocidade que ele alça voo. Procedendo gradativamente, passo a passo, não se conseguirá um efeito igual à soma dos passos isolados. Um quanto mínimo de investimento é condição necessária, embora não suficiente, para o êxito. Essa teoria parece contradizer as conclusões da teoria tradicional do equilíbrio estático e contrariar seu famoso lema, natura não facit salto. Em outras palavras, expandir uma economia atrasada requer o quê? Um volume inicial de investimentos de tal ordem que dificilmente será obtido espontaneamente. É preciso dar saltos qualitativos no volume de recursos requeridos, de modo a garantir as condições do desenvolvimento. Queridos, sem capital é muito difícil você crescer, você desenvolver-se, né? Hoje, a maioria das instituições, das grandes instituições, elas captam dinheiro no mercado, né? No mercado de ações. Para quê? Para alavancar os seus negócios, para dinamizar os seus negócios, para desenvolver o seu negócio, né? E é o que eu sugeri a vocês como pessoa física, né? Para que vocês possam avançar. O que vocês devem fazer? Vocês devem poupar, né? Porque se não poupar, vocês não chegam lá. Tem que poupar. Você tem que ir ao mercado financeiro para que esse mercado te dê o dinheiro, né? Só que o mercado não dá dinheiro, ele cria, né? A partir do dinheiro que você investe, a partir do dinheiro que você coloca lá, né? Então, tem que dar esse salto. Para dar esse salto, não tem jeito. Você tem que viabilizar a implantação de grandes empresas de acordo com a escala mínima prescrita pelas modernas condições tecnológicas do capitalismo. É preciso de tecnologia. Em segundo lugar, a massa de recursos que viabiliza investimentos concomitantes em vários setores complementares ao mesmo tempo. Você tem que injetar dinheiro ao mesmo tempo em vários setores da indústria para que possa acontecer esse salto de produtividade. Por último, um volume de investimento que garanta o tamanho mínimo do mercado, que viabiliza a escala mínima de produção das modernas empresas capitalistas para fundamentar seus argumentos. Tá? Então, vocês estão vendo aí que há uma necessidade imperiosa de investir, tá? De ter grana. Por indivisibilidade da função de produção, entende-se que uma empresa terá uma dimensão mínima de grande porte, exigida pela tecnologia e pelo processo produtivo inerente à fabricação de um determinado bem ou serviço. O exemplo mais eloquente de indivisibilidade da função de produção é constituído pelas empresas de infraestrutura e serviços básicos, como energia, transporte, comunicações, que exigem grandes massas de capital inicial e cujos produtos só se tornam disponíveis após longos períodos de gestação. Como a dimensão mínima dessas indústrias básicas é grande, diz Rodin, elas deverão operar com capacidade ociosa nas fases iniciais da sua implantação. Além disso, são empresas que muitas vezes não podem ser implantadas isoladamente. Portanto, deve-se falar de um complexo industrial mínimo e irredutível de diferentes serviços públicos que devem preceder aos demais investimentos produtivos. É aquilo que chamam de infraestrutura, né? Preparar a base para que as empresas possam atuar. E aqui fica claro que as leis de mercado jamais poderiam dar conta da implantação de tais indústrias, que fogem totalmente dos mecanismos convencionais. Como disse, trata-se de investimentos que devem antecipar-se à sua própria demanda,
o que violaria uma das leis básicas da livre concorrência, assim como são investimentos que se realizam com perspectivas de lucros baixos ou até mesmo negativos nos primeiros anos da sua implantação, o que colide com outro fundamento, com outro princípio básico do capitalismo, né? De então, hoje, vocês sabem que todo investimento, o seu retorno leva a um determinado tempo, né? Então, você investe em alguma coisa e não adianta você querer tirar lucro dessa alguma coisa no início, porque não tem jeito. Existe um tempo, né, que você vai ter que arcar com todo o custo e sem tirar nada, porque o seu investimento, o retorno dele, só ocorrerá dentro de um determinado prazo, né? Daí a importância de vocês fazerem aquilo que em administração nós chamamos de planejamento estratégico. E dentro do planejamento estratégico tem o plano de negócios. Não sei se vocês já estão estudando isso, mas o plano de negócios é fundamental para que você possa ser bem-sucedido no seu empreendimento, tá? Então, existe um modelo, hoje existem vários modelos de plano de negócio, mas não sei, volto a repetir, não sei se vocês estão estudando isso, alguém pode me dizer se vocês estão estudando isso em alguma matéria? Não. Vocês têm aula com o professor Jorge Bezerra? Não. Não já tiveram tivemos, ainda? Não tiveram? Já tivemos, nesse período não. Não, vocês tiveram introdução à administração com ele, né? Mas vocês deverão ter administração estratégica com ele e ele deverá falar sobre planos de negócios com vocês, ou sobre Canva e tal. Mas o plano de negócio é fundamental para quem é empreendedor. Não importa o seu empreendimento. Ele pode ser pequeno, micro, macro, enorme, grandioso. Você tem que fazer o plano de negócio, porque aí você vai ter uma certeza, né, de quanto aquilo vai dar a você, do que você precisa fazer para atingir o alvo que você estabelece. Então, guardem isso, plano de negócio. Vocês vão precisar aprender plano de negócio e, como administradores, eu quero lembrar vocês, eu quero dizer a vocês, na verdade, isso ninguém disse a você, mas eu digo, vocês podem ganhar dinheiro sendo expert em plano de negócio. Por quê? Porque a grande massa dos empreendedores brasileiros não sabem fazer um plano de negócio e não tem plano de negócio em suas empresas. E isso é perigosíssimo. Se você aprender sobre plano de negócio, se especializar nisso, você pode ganhar muito din-din com a sua expertise em planos de negócio. Tá? Então, quando tiverem aula de administração estratégica, se for o professor Bezerra, cobrem dele. Olha só, eu quero aprender plano de negócio, eu quero aprender plano de negócio, que é fundamental para o administrador e para o empreendedor. Né? Por fim, são investimentos que requerem uma programação, um planejamento que faça uma avaliação correta do desenvolvimento futuro para acertar as metas de produção. Olha só, eu estou falando para vocês sobre o plano de negócio e aqui, né, em outras palavras, está falando a mesma coisa. Ó, necessidade de um planejamento que faça uma avaliação correta do desenvolvimento futuro para acertar as metas de produção sem uma demanda pré-existente.
Como é que você faz isso? Fazendo plano de negócio. Se você não fizer plano de negócio, você não vai saber nada. Você não vai poder projetar o futuro, você não vai fazer nada, você vai ficar ao Deus dará. Né? Entretanto, se a bússola do lucro, como fazer para orientar os investimentos desses projetos de alta indivisibilidade? Pela introdução do conceito de economias externas que nos leva ao conceito de lucro social. Assim, uma empresa pode estar realizando investimentos cujo resultado a curto e médio prazos podem não ser aquele resultado dos sonhos, tá certo? Mas vai possibilitar que outras empresas se consolidem, fortaleçam os negócios, né? E, assim, o mercado como um todo é aquecido e produz riqueza para o país. Está tudo interligado, ok? Somente o Estado pode realizar tais investimentos. Isto é, esses investimentos de baixa lucratividade. Né? Quando é que ele faz isso? Quando ele tem a perspectiva macroeconômica de que vai produzir lucro social, vai promover o lucro social. Aí o Estado investe. Lógico que a gente está falando num Estado sério, né? Um Estado que se preocupa com a sociedade. Tá bom? Vamos ficar por aqui. E agora vamos conversar sobre a T2. Ô, Rose, acho que é o seu... Melhorou. Estava um maior barulhão. Corine, está aí ainda? Estou, professor. Beleza. Tamires, está comigo? Não está comigo. Valcileia, Val está comigo? Não está comigo. Rose está comigo? Não está comigo. Sandra está comigo? Estou, professor. Está comigo. Claro que eu estou aqui, professor. O Andressa está comigo? Não está comigo. Estou aqui. Ah, Estou tá aí. aqui também. Ah, tá. Então só a Val que não está. E então vamos lá. Vamos conversar agora. Ué, os garotos, ninguém hoje, hein? Aqui, professor. Ah, agora você voltou, mas quando eu falei você estava fora. Os garotos nos abandonaram, hein? Os garotos nos abandonaram. Pois é. Só ficou mulher na área, professor. Hã? Só ficou mulher na área. Só ficou mulher na área. Deixa eu já marcar a presença aqui de vocês. Né? E vamos conversar agora sobre... Eu preparei um exercício para vocês. Tá? Então, vamos ver se aparece aqui, né? Porque hoje dezembro aqui, não sei o que é hoje. Vamos ver aqui. Ó. Vamos ver aqui. Aqui, exercício para P2. Esse está aqui, eu não sei porque lá não... Bem, então vamos lá, hein? Estão vendo aí direitinho? Alguém pode me responder? Sim, Vocês estão professor. vendo? Aparecendo. Isso. Pode deixar aberto agora o microfone, que somos poucos. Que é para eu não me sentir tão isolado. Bem, vocês estão enxergando, então tá bom. Então vamos lá, hein? Material na mão. E vocês agora vão ter um tempo para fazer cada questão dessa agora, na hora, tá bom? Topam o desafio? Bora. Então vamos lá. Vamos lá. Quem responde? Em economia, o que vem a ser intervencionismo estatal e de que forma ele acontece? Vamos lá. Vocês têm 2 minutos para responder, tá?
2 minutos? Ou querem mais? Ninguém fala nada. Calma, professor. Esse Ó, Segunda, hein? pode Professor, consultar. Pode consultar. Pode, sem problema. Já, tô na aula, gente. Já consultei aqui. Consultou? Então diga aí. Peraí, deixa eu sair para eu ver. Ô, professor, Quem volta responde lá. essa? Quem responde essa? Ó, economia, intervencionismo estatal refere-se à interferência do Estado na atividade econômica do país, visando a regulação do setor privado, não Muito apenas bem, fixando as muito regras bem. do mercado. Muito bem. Palmas para a Andressa. Palmas para a Andressa. Muito bem. É isso que eu quero. É isso que eu quero. Vamos agora para a segunda, tá? Tá. Para a segunda. Olha, atenção. 2 minutos. Ó. O que é demanda agregada? O que é demanda agregada? Demanda agregada. Vamos olhar no- Essa é fácil, hein? A gente já estudou bastante isso. É. Já respondi a primeira, eu vou deixar alguém responder essa. O que é demanda agregada? 2 minutos, hein? 2 minutos. Vamos lá. É o total de bens e serviços numa data. É o total dos bens e serviços, professor. É que eu boto resumida. Se botar resumido, tu vai errar. É? Professor, não sei se está certo. Oi. Não sei se está certo. É o total de bens e serviços na economia que será adquirida. Calma aí, professor. É porque eu boto resumido, professor. É a demanda de um país. É o total de bens e serviços na economia que será adquirido a todos os níveis de preço possíveis. Eu boto assim. Na realidade, eu só botei o total de bens e serviços na economia. Então procure botar tudinho, tá? As coisas. demanda agregada, demanda total de bens e serviços numa dada economia, Isso. para um determinado momento e nível de preços. Isso. E Muito agrega bem. todas as demandas. Vou botar Na isso. economia que será adquirido a todos os níveis de preços possíveis. Isso, pronto, beleza. Ok? Vamos para número 3, hein? Segundo a teoria clássica, o que é renda? Essa é fácil, hein? Essa é molezinha, hein? Dois minutos, hein? Renda é o indicador que ajuda a medir o grau de desenvolvimento econômico? Sim, é um indicador. Mas como é que se forma a renda? A renda é consultada per capita, por cabeça. Não. Essa renda Remuneração? tem uma definição de renda. Está na aula 3. Tem uma definição de renda. O que diz a aula 3? É a remuneração, não? Ó, se eu for olhando aqui o que eu tô vendo, segundo a economia, Recebidos. é remuneração dos por fatores pessoa de física produção. e jurídica. É o total geral, o total das importâncias recebidas. Sim. Periodicamente, por pessoa física ou jurídica, não é isso? Como remuneração de trabalho ou de prestação de serviços. Isso.
Remuneração dos fatores de produção, remuneração do fator trabalho, remuneração do fator terra e remuneração do capital. Tá certo? É. Ok? Sim. Então vamos para outra, né? Porque tem 15, né? Hein? Tem Vamos embora, 15. professor. Tem 15. Dessas 15, 8 vai para a prova mesmo, né, professor? Não. Não, pior que não vai. Pior que não vai, não. Professor, então vamos falar dos assuntos que vai para a prova, hein? Não, não. Olha só, todos esses assuntos vão para a prova. Olha, qual a diferença... Esse aqui é bom, hein? Qual a diferença entre PIB e PNB? PNB não gravei, não. PIB é Produto Interno Interno Bruto. bruto. Isso. E Produto PNB, Nacional Bruto. PNB. Qual a diferença entre Qual a Produto diferença? Interno Bruto e Produto Nacional Bruto? 2 minutos. Qual a diferença? Aula 3 também, hein? Olha o jornal aí, professor. Estou vendo o jornal. Não, mas não é aqui, não. Aqui no jornal sou eu. PIB representa todas as riquezas produzidas dentro de fronteiras. E o PNB considera as rendas enviadas e recebidas para o interior. A diferença de uma e para outra. O PIB é dentro da fronteira e o PNB é para fora o recebível para o exterior, para fora, não é isso? Ai, professor. Ah, porque a gente isso aí, olha só, a resposta está em 3 slides. Tá? Professor, simplificando, pode dizer que o PNB considera as rendas enviadas e recebidas ao exterior e o PIB não. Isso. Pronto, Val. Ah, Val. É por isso que eu sou apaixonado por vocês. Vocês são maravilhosos. É isso aí. O marido está escutando isso, professor. Não, mas vocês são maravilhosas como alunas. Eu estou falando como alunas. Vocês são maravilhosos como alunos. Está certíssimo, é isso aí mesmo. Ué, cadê vocês? Vocês sumiram daqui. Ninguém sumiu, professor. Está todo mundo aqui. Não, mas sumiu aqui para mim. Vamos ver aqui. Quantos e quais são os fatores de produção? Quantos e quais são os fatores de produção? Quantos e quais são os fatores de produção? Eu já falei sobre eles agora, quando der a resposta para vocês aí da questão. Mas eu só anotei um. Geração. Você está falando rápido, professor. Gente! Volta aí, professor, aquela resposta lá do que é renda, que o senhor falou no que é renda. Falou quais são os 4. Eu falei o que é renda. Mas agora não é mais renda. Isso. Vai naquela. Quais são os fatores de produção, gente? Quais são os fatores de produção? Gente, vocês aprenderam isso quando estudaram microeconomia. Professor? É do bem material e serviço, né? Determinado bem material e serviço. Terra, trabalho, capital. Terra. Basicamente, terra, o trabalho e o capital. Mas não é só isso, tem mais. Produção. Ih, olha só, não vou falar não, isso vocês vão ter que estudar, hein? Você tem que estudar. É porque eu anoto isso mesmo. Tem que estudar isso, hein? Isso aí é fácil aprender em microeconomia. É porque quais são os fatores de produção? Vou anotar aqui. Fatores. Não precisa anotar. Vocês vão receber isso. Sei, professor, mas hoje eu já vai estar no AVE, eu sei. Mas aí já anota, já dá a pesquisada direitinho, né? Olha só, isso aqui eu posso mandar por vocês
Então, não tem um grupo lá de trabalhos Tem. no WhatsApp? Eu posso Sim. mandar por lá para vocês. Ou então mando pelo grupo. Manda para a líder. Manda para a Andressa, que a Andressa distribui para a gente. Mas eu não sei. Ô, Andressa, eu tenho você aqui no Zap? Tem que ver se eu tenho a Andressa aqui. O Pedro eu sei que eu tenho. Mas não sei se eu tenho a Andressa. Depois então eu vejo aqui como é que eu faço. Tá. Todas essas pessoas, são 15 perguntas, tá? Tá. Algumas vão cair semelhante, pode cair igual, né? Mas vai ser mais ou menos nesse estilo aí que eu estou passando para vocês. Como se calcula a renda nacional? Aula de número 4. Professor, eu vou passar essa. Eu passo. Ué, professor, vou mentir? E você Algumas passa? coisas eu anotei. Eu repasso. Aí, ó. Não, gente, não repassa não. Vai lá no material. Olha o material. Olha o material aí, aula 4. Aula 4 fala sobre isso. Calma aí. Deixa eu lá, rapidinho. O RN calculado com salário, mais juros, mais aluguéis, mais os lucros. Isso, você já achou a fórmula, né? O que você vai ter que fazer? Você vai ter que... A soma dos rendimentos, Você vai... taxas, Isso, exatamente. Exatamente. é a soma dos rendimentos Bem, pagos mocinha. à proprietária dos fatores de produção pela utilização de seus serviços produtivos em determinado período de tempo. Pronto, é isso aí. Matou a charada. Hein? Viu? Nem doeu. Gente, que menina inteligente, né, rapaz? Eu fico impressionado. Vamos para mais uma? Das 15, olha aí. Conforme vimos em sala de aula, o que é a poupança? O que é a poupança? Poupança. O que é poupança? O que é a poupança? Poupança. Vai, Corine. Poupança é a parcela do... Fala. Vai, Corine. Ué, gente, eu tô aqui. Você... Poupança. Responder a questão. É a parcela da RN não consumida no período, isto é, da renda gerada, onde a parte não é gasta de bens de consumo. Não é isso, professor? Professor, para de rir, professor. Estou aqui na aula. Vocês são engraçados pra caramba. Isso está lá no AVA, tá? Estou colando. Vamos outra. Ó. Essa aí que é boa. Essa fórmula I igual a PN menos C refere-se a quê? Calma aí. I igual a PN menos C? Quais os bens são produzidos e consumidos? Professor, calma aí. Quais os bens são produzidos e consumidos no período? Professor, não entendi não. Fala de novo. Isso é da aula 5 e essa aula 5 não está no AVA. Tá sim, professor. Está na parte de investimentos. Não, olha só, tá aqui para mim. A aula 5 não existe registro para ser exibidos. O meu tem, tá? Economia, aula 5, tá? Investimento. Isso, exatamente. Aí tá, investimento, então, aí fala sobre investimento. Exatamente. O que é investimento? O senhor está falando da fórmula, certo? Certo. É o gasto de bens produzidos que não foram consumidos no próprio período
e que serão utilizados para o consumo futuro. Exatamente. Então, Muito bem. pelo menos uma, né, professor? O que aparece Vamos lá. agora aí para vocês? Calma aí. O Banco Central, frequentemente, não está aparecendo a pergunta total para mim, não, tá? A foto está atrapalhando para mim. Agora foi. O Banco Calma aí, Central, professor. frequentemente, Usa três ferramentas políticas diferentes para influenciar a economia. Cite e explique as três ferramentas. Aula 6. Não tem. não tem? No meu AVA também não tem aula. Tem sim, é que está tudo num lugar só, se não me Um engano. lugar só. É porque ele botou... Tá tudo na aula 3, É isso aí. se eu não me engano. Tá tudo na aula 3. A aula 5 é a aula 6. Calma aí, professor. Vai dar 3 minutos. A internet não ajuda. Aí na cara de vocês aí, vocês não estão vendo, não? Não, professor. O que aparece para vocês? Para mim, a aula 6 ainda está abrindo ainda. Não, mas aí na tela, o que aparece para vocês? Aí fala da pergunta do Banco Central, na minha. Ah, tá. Como é que está a pergunta? O Banco Central usa o quê? 3 ferramentas políticas. Então, quais são? Políticas econômicas, né, professor? Políticas Isso. econômicas, Isso. monetária e inflação, né? Não. Inflação, não? Ela utiliza operações de mercado aberto, o índice de reserva e o Banco Central usa também as taxas de juros. Ah, tá. Tá? Não é termo. Ok. Ok? Professor, para mim não abriu a aula 6, não. As outras abriram. Tô mandando abaixo. E essa aí? O que vocês me dizem? Vocês fizeram um trabalho sobre inflação, não foi? Sim. Então, isso aí vocês têm que matar. Olha aí, a inflação é um fenômeno que deve ser evitado ao máximo. Vimos em sala de aula que há várias causas da inflação. Quantas e quais são estas causas? Uma delas é o alto índice de preço. Muito bem. O que mais? Inflação. É demanda de produto, professor? Causa de inflação, a demanda de produtos, que aumenta o consumo. Sim? Vamos lá. Causas da inflação. São 4 causas. São 4 causas. Como é que é a pergunta? É a inflação. É um fenômeno que deve ser evitado ao máximo. Vimos em sala de aula que há várias causas da inflação. Quantas e quais são essas causas? Então, como é que vocês têm que responder? Se cair Quantas isso e quais aí, são? quantas e quais são? Quantas? 4. E quais são as 4? E quais são? Pressões de demanda, Sim, pressão de demanda. Capacidade. pressão de custo, inércia inflacionária e expectativas de inflação.
Expectativas de inflação? Isso. Ok. E aí, uma questão flamenguista para vocês. Olha aí. As crises econômicas são evidenciadas por alguns fenômenos vistos em sala de aula. Marque a ou as alternativas corretas. Professor, não bota assim, não. As crises econômicas são evidenciadas por alguns fenômenos vistos em sala de aula. Marque a ou as. Aí o senhor já quebra a corrente. Marque a só uma, professor. Resposta não. Recessão. Eu vou na A, professor. Pela lógica, é Também. recessão. Para mim também recessão. Recessão. O professor sumiu. Não, eu estou aqui. Professor, Eu estou aqui. alternativa A. Recessão. É? Tem certeza? Depressão não é. Reação também não. Alteração. Depressão Altercação. não é. O que é Ou é altercação, sucessão ou professor? é reação. Presta Ia ser atenção. altercação. É o quê? Tá. Olha só. As crises econômicas são evidentes por alguns fenômenos. Então ela. Por alguns Presta fenômenos. atenção no que está sendo pedido. No enunciado, né? Isso. As crises econômicas são evidenciadas por alguns, então são mais que um. Alguns fenômenos vistos em sala de aula. Marque a ou as alternativas corretas. Então eu vou na letra A e letra D. Eu iria só na A, porque eu não sei o que é altercação. Nem eu. O que é esse diacho de altercação? Para, professor. Eu não sei o que é. Dá a resposta dessa, professor. Não, isso é para vocês estudarem, não é para eu dar resposta. Eu estou quebrando Não, galho aí. tá com De dificuldade, algumas eu professor. estou quebrando galho, mas não é. Vocês têm que. Ó, o segredo está aqui. Ó. Marque a ou as alternativas corretas. Pelo amor de Deus. Na minha opinião, só tem uma correta. Na minha opinião, tem duas. Bem, estudem. Está lá na aula 9, tá? Eu posso garantir a vocês que não tem uma só. Tem mais de 2 respostas, tá? Vamos lá por causa do horário também, né? Que eu não quero cansar vocês. O que foi a Grande Depressão ocorrida em 1929? Então é depressão. Então é depressão, professor. É. Pra mim, O que é depressão depressão? era só aquelas crianças. É depressão. Depressão, professor. Não, gente, presta atenção. É que vocês não estão, vocês Olha estão lá, nervosos. recessão e depressão. Recessão, depressão e altercação. Depressão existe, tá certo? Depressão, eu confundo depressão com depreciação de bens imóveis, amor. É contabilidade isso. Então, olha só. Olha só, certamente Depressão é vocês. depreciação. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão estudar isso aí que eu estou passando para vocês, tá? Outra questão é essa aqui, ó. O que é Big Push? Hoje mesmo nós falamos sobre isso. Falou? Ok? Ok. Outra, quais as causas que levaram o Brasil a uma crise financeira no ano de 2014? Aula 10 fala sobre isso. Ok? Ok, professor. Vamos para outra aqui. Ué, acabou? Acabou. Ué, acabou. O professor, posso dar uma dica? Pode, claro. O que você quer? Professor, assim ficou bem legal. Ficou? Ficou. O senhor podia passar uma semana a aula e na outra semana o senhor passa essas perguntas e respostas para a gente, que ia fixar mais na nossa mente, entendeu? O problema é que não tem tempo suficiente, né?
Mas a gente pode fazer o seguinte, eu pensei nisso essa semana, né? Eu queria fazer essa experiência que eu fiz com vocês. Se vocês aprovaram... Ficou bem bacana, assim. Eu achei também que ficou bem bacana, assim. Então, aí o que eu vou... Estimula a gente. Isso, aí o que eu vou fazer? Eu vou preparar as aulas, mas eu vou sempre deixar alguns minutos no final com algumas perguntas para jogar para vocês e para vocês responderem. Mas esse Legal. bate-bola que a gente está fazendo aqui, Fica bacana isso. né? Fica mais bom. interativo. Querendo ou não, a gente olha dentro da... A gente olha lá no AVA, a gente vai... Querendo ou não, a gente vai procurar, que alguma coisa a gente anota no caderno, mas ir a fundo igual agora, a gente teve que ler, teve que dar uma pesquisada no decorrer da aula. Se eu fizer isso, ia ser legal. Então tá bom. Então vamos fazer assim a partir de agora. Quer dizer, agora também não tem mais As aula, últimas né? aulas, né? Só vem prova agora, né? Mas tudo bem. Mas foi uma experiência a mais que eu vou... Vocês estão colaborando para que as próximas turmas tenham aulas melhores. Porque Ai, que bom. se esse sistema foi bom, eu vou passar a aplicar esse sistema com as outras turmas. Entendeu? Alguma pergunta, queridos? Alguma pergunta sobre a prova? A prova vai ser, serão 5 questões, tá? 5 questões apenas. Você já tem 2 pontos lá nos trabalhos, quem fez, né? E a prova vai valer 8 pontos. Vão cair 2 questões de múltipla escolha e 3 questões discursivas. Os assuntos serão esses que nós abordamos aqui. Vocês estudando todos esses tópicos que eu passei aí, vocês farão uma boa prova, com certeza. Tá bom? Tá ok, professor. Então tá bom. Agora vocês poderiam me fazer um favor? Sim, professor. Qual? É só abrir para eu ver vocês e dar uma boa noite. Ah, tá. Tá bom? Corine, querida, muito obrigado. Val, Obrigado. obrigado. Diego, obrigado. Tamires, um abraço. Sandra, um abraço. Rose, um abraço. Obrigada, Uma noite professor. abençoada para vocês, um resto de Senhora semana também. produtivo, Amém. né? E continuem Amém. Muito firmes obrigada. aí. Vamos juntos, Boa noite, professor. vamos juntos atingir o topo, tá bom? certeza. Professor, Oi, diga. eu deixei uma mensagem lá no WhatsApp para o senhor. O senhor pode depois dar uma olhadinha? Com certeza, com certeza. Beleza. Meus alunos são meus filhos. Eu cuido bem de vocês, pô. Tá bom, Tá então. bom. Muito obrigado. Um abraço, Tchau, grande professor. abraço. Fiquem com Obrigado. Deus. Tá, Tchau. Boa noite. Tchau. 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 Boa Boa noite. noite.